Olá, meus irmãos, Deus vos abençoe, no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre é um grande privilégio quando nós nos encontramos aqui ao redor da mensagem, ao redor da palavra, para um tempo de edificação e de construção da nossa fé. Hoje eu quero continuar meditando na mensagem O Cristo Identificado de Todas as Eras. Todos nós sabemos que sempre no final de uma era Deus toma um homem, porque o homem sempre será o agente de Deus, e Deus unge esse homem com o Espírito Santo, e o Espírito Santo é Cristo, e Cristo é o Messias. Então nós temos a grande profecia de que o Senhor Jesus se manifestaria aqui no tempo do fim, quando chegasse a plenitude dos tempos, de acordo com Efésios 1, verso 9 e 10, que todas as coisas seriam reunidas em Cristo, de acordo com a profecia, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. E veja, o tempo terminou quando o anjo forte desceu do céu, em Apocalipse 10, levantou a sua mão e disse: o tempo acabou. Apocalipse 10. Essa é a escritura e tudo isso já está no passado. Apocalipse 10, de acordo com o profeta na mensagem, qual atração sobre a montanha, ele disse: Apocalipse 10 já está no passado. Então, nós olhamos todas essas escrituras e podemos identificar o dia e a hora em que nós estamos vivendo de acordo com a profecia. Por isso, a Bíblia fala: examinai as escrituras. Então nós temos examinado as escrituras à luz da profecia e tomado os eventos modernos e interpretados à luz da palavra. Porque nada há de novo debaixo do céu. O que é já foi, o que foi e o que há de ser. E a Bíblia, a palavra de Deus, ela é sagrada por ser profética, e tudo que está acontecendo hoje no mundo, tudo isso já estava apontado nas Escrituras, e tudo segue um plano pré-ordenado por Deus, chamado plano da redenção, que está acima da lei dos homens, acima de tudo que você possa imaginar. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não haveria de passar. Então, temos como muito firmes as palavras dos profetas, e que nenhuma profecia é de particular interpretação. Deus é o seu próprio intérprete. Quando nós olhamos para as Escrituras e entendemos que nós estamos dentro do reino de Deus, esse reino é controlado pelo Espírito Santo, por leis superiores às leis dos homens. Veja, e quando você pode entender isso, o reino de Deus já está aqui, e ele está estabelecido em nosso coração, porque Jesus, a pedra de coroa, já desceu sobre a igreja, nesse tempo do fim, de acordo com a profecia. Então, nós temos como muito firmes as palavras dos profetas, e nós estamos seguros nessa palavra, e nós cremos que essa palavra está cabalmente cumprida e se cumprindo e cumprirá. Por isso nós temos que olhar o mundo à luz da profecia. Por isso a única luz hoje está com a Virgem Prudente. Ela é a única que tem azeite, e ela é a única que está seguindo a mensagem do dia. Ela tem como líder o Espírito Santo, Cristo, o Messias. Veja, e ela está totalmente escondida em Cristo, selada pelo Espírito Santo. Então o profeta, falando a respeito desse grande tema, Cristo, veja, o Cristo identificado em todas as eras, no parágrafo 49, ele mostra algo muito importante a respeito das Escrituras. Todos nós sabemos que em Malaquias 3, verso 6 está escrito: eu sou Deus e não mudo. Essa é uma palavra profética, e nós podemos apoiar nossa vida sobre esta palavra. E quando nossos olhos são abertos pelo poder do Espírito Santo para compreender as profecias, nós podemos saber aonde é que nós estamos e para onde é que nós estamos caminhando e de onde é que nós viemos. Então, todos nós sabemos que a verdadeira igreja hoje, ela tem subido ao nível da era da noiva, que é a era da pedra angular, onde Deus enviou para esta era da noiva, nada mais, nada menos do que Cristo, o Espírito Santo,
a pedra de coroa, a coluna de fogo, guiando a igreja através da palavra profética pregada pelo anjo de Malaquias 4. Veja, não haverá outra mensagem. Qual é a comissão da igreja hoje? Permanecer com aquilo que pregou o profeta, não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, não acrescentar, não tirar, meditar dia e noite para ter o cuidado de fazer de acordo com o que está escrito no livro. Porque a mensagem é Jesus Cristo, essa é a grande verdade. Então diz o seguinte o profeta: cada vez que ele apareceu na terra, no final de uma era, veja, o mensageiro sempre vem no final da era. Agora nós temos o próprio Cristo, ele é o mensageiro agora. Veja, ele sempre enviou um homem e ungiu com o Espírito Santo, Cristo. O Espírito Santo é Cristo, o ungido, o Logos. E ele saiu e veio para identificar as palavras daquela era. A palavra do Senhor vem aos profetas, veja, diz a Bíblia, e identifica aquela era, veja, e ele não faz nada sem o homem. Esta é a grande verdade. Agora, ele não pode fazê-lo em um grupo, não se pode fazê-lo. Nunca foi feito. Ele nunca usou um grupo. Veja, nunca o fez. Ele usa uma só pessoa. Israel foi salvo como nação, mas você será salvo como indivíduo. E ele trata com uma pessoa. Veja, ele nem sequer tinha um Moisés e Elias ao mesmo tempo. Ele não poderia ter Elias e Eliseu ao mesmo tempo. Ele não poderia ter João e Jesus ao mesmo tempo. Ele sempre tem um, porque ele coloca essa pessoa em sua vontade divina. E veja, e nós não poderíamos ter o profeta agora e o Espírito Santo, a pedra de coroa. Veja, seguindo para o 51, veja, nos dias de José, o profeta, como Jesus foi perfeitamente identificado em José, ele nasceu, era amado por seu pai, odiado por seus irmãos, sem causa. Ele amava seus irmãos, mas eles eram apegados ao ritualismo como os fariseus, e não tinham nada a ver com ele, e o odiavam porque ele tinha visões e assim por diante. Veja, ele predizia as coisas, acontecia exatamente daquela maneira, e do jeito que ele falava era assim que acontecia. E ele interpretava sonhos, e nunca dava uma interpretação inconsistente, ou inconsistente. Veja, toda vez que ele dizia que seria assim, assim sucedia, porque ele era um profeta. Veja, e ele nasceu um profeta para aquela era, corretíssimo. Agora, constatamos que Deus revelou suas características em José. Cada um dos profetas revelou a característica de Deus, porque tomou a palavra para aquela era e a identificou, e essa é a razão pela qual eles andavam vestidos com peles de animais, para identificar que eles estavam predizendo que um dia o Cordeiro de Deus viria para revestir a humanidade. Veja, e Deus interpretou sua palavra naquela era por meio do homem, assim, pois ninguém pode encontrar uma falha nela. E essa é a Escritura. Bem, se sempre foi assim, não terá que ser o mesmo hoje, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então veja, o Cristo identificado de todas as eras aqui no tempo do fim agora, através do seu profeta e por conseguinte através de sua igreja. Então Deus interpreta a sua palavra. Ele disse, esta coisa acontecerá em uma certa era e esta coisa sucederá, porque nenhuma palavra de Deus pode voltar vazia. E ele desce e o faz. Pois bem, ele não precisa de nenhuma interpretação, porque isso se cumpre por si mesmo. Ele não precisa de ninguém para interpretar por ele. Ele é Elohim, o autoexistente, o todo-suficiente. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Vejam, ele é Deus e ele faz como ele quer. Isso revela a soberania de Deus. Que tudo que ele fez foi para seu beneplácito. Ele não pediu nada, opinião para ninguém. Veja. E há uma coisa que estamos certos de que ele não pode fazer. Ele não pode ir contra a sua própria palavra e permanecer Deus. Ele tem que guardar a sua palavra prometida em cada era. E que tal nos dias de Moisés? Ele foi identificado por sua palavra. Ele disse a Abraão que sua descendência seria peregrina em uma terra estranha por 400 anos. Ele disse, e eu os tirarei com mão poderosa. O que eu estou tentando dizer é que quando Deus se apresenta na era prometida,
ele vem para cumprir a promessa que está apontada na palavra. E é aí que nós identificamos o Cristo. Deus não faz nada fora de sua palavra. E é aí que nós podemos colocar nossa confiança ao ler e estudar as mensagens, e através das mensagens conhecer as profecias e saber o que Deus está fazendo. Veja, assim quando esse grande sinal aconteceu como uma grande bola de fogo, veja, em uma sarça ardente, referindo-se a Moisés. Moisés era um químico, ele foi ensinado em toda a sabedoria dos egípcios. E que tal se Moisés fosse com sua posição educacional e dissesse: olha, essa árvore estranha, está em chamas, está queimando, as folhas estão estourando, e não há nada sendo destruído, sendo consumido. Agora, depois que isso deixar de queimar, vou pegar algumas folhas e descer ao laboratório e descobrir com que tipo de produto químico foi pulverizado. Ele não fez isso. Ele não era um incrédulo. Ele era um profeta e ele era um crente na palavra. Veja, aquilo nunca teria falado com ele. Veja, mas quando ele tirou os sapatos, se aproximou humildemente, é dessa maneira que encontramos a Deus. Quando tiramos nosso orgulho e o colocamos de lado e entramos em sua presença. Isso é muito grande. Veja, vamos tomar um ponto aqui. Deus, quando ele está manifestado, você pode identificá-lo pela escritura apontada para o dia, para a hora, para a promessa, para a palavra. Por isso nós estamos nesse novo Efésios, uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, uma igreja que está crescendo em unidade da fé para terminar a obra do Evangelho, uma igreja totalmente identificada pelo assim diz o Senhor. Veja, nesse Efésios aonde está manifestado a palavra profética do Filho do Homem. A mensagem é Jesus Cristo, ela é Deus, e nessa mensagem há uma voz. Jesus disse: minhas palavras são espírito e vida, e estão vivificando a verdadeira igreja, convocando o eleito para subir a esse nível de fé, para tirá-lo da terra no arrebatamento. Irmão, Deus te abençoe, e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.